Bom, pessoal, estão retornando, já deu para tomar uma água, esticar um pouco as pernas, prosseguindo na análise daquelas principais distinções entre ação civil pública, mandado de segurança coletivo e ainda ação popular. Já vimos legitimação ativa em relação a cada um desses remédios constitucionais, em relação a cada uma dessas ações. Então, agora, retomando a análise, legitimação ativa, vimos. Agora, legitimação passiva. Legitimação passiva. Porque o mandado de segurança coletivo pode ser exercido em face de pessoas jurídicas de direito público a que os agentes públicos indicados como autoridades coatoras sejam vinculados. A ação popular deve ser exercitada em face de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, autores, partícipes e beneficiários de atos lesivos aos bens e interesses públicos e a valores ambientais, históricos e culturais. A ação civil pública, ao seu turno, pode ser exteriorizada em face de quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, públicas ou privadas. Agora, competência de foro. Competência de foro. Porque o mandado de segurança coletivo deve ser processado e julgado em juízo ou tribunal cuja jurisdição tenha suficiente abrangência para alcançar todos os substituídos, domiciliados na comarca ou seção judiciária ou não. O foro competente para a ação popular é fixado em razão do local de origem do ato impugnado. E a ação civil pública deve ser processada e julgada no local onde ocorrer o dano. Então, mandado de segurança coletivo, processado e julgado pelo juízo ou tribunal, cuja jurisdição tenha suficiente abrangência para alcançar todos os substituídos, domiciliados na comarca ou seção judiciária ou não. Já o foro competente para a ação popular é fixado em razão do local da origem do ato impugnado e da ação civil pública, o local onde ocorrer o dano. Vocês têm que tomar muito cuidado com a definição da competência em cada uma dessas ações, em cada um desses remédios constitucionais. Vimos, então, legitimação ativa, legitimação passiva e competência de foro. Agora, pronunciamento jurisdicional. Pronunciamento jurisdicional. Porque a decisão de procedência da ação popular e não também do mandado de segurança coletiva e da ação civil pública pode condenar os autores, partícipes e beneficiários de atos lesivos ao domínio público, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural ao pagamento de indenização por perdas e danos. Fechando as principais distinções entre mandado de segurança coletivo, ação popular e ação civil pública, pronunciamento jurisdicional. Nós vamos agora analisar as condições específicas da ação civil pública. Para tanto, nós vamos primeiramente examinar o inquérito civil público. Condições específicas da ação. No tocante à condição específica para o regular exercício da ação civil pública, é conveniente o estudo sobre o inquérito civil. Inquérito civil, como visto, com assento constitucional. Artigo 129, inciso 3, primeira parte. Novamente, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 3, promover o inquérito civil público. Definição do inquérito civil. O inquérito civil, na esteira dos artigos 8º, parágrafo 1º,
início. Artigo 9º da Lei 7347 de 85 é definido como procedimento administrativo investigatório da autoridade e materialidade de ameaça ou lesão a interesse meta-individual, conduzido diretamente pelo Ministério Público, com o escopo de colher elementos de convicção que habilitem o titular da ação civil pública a deduzi-la em juízo ou tribunal. Então, o inquérito civil, que alguns chamam de inquérito civil público, adotando aqui a mesma nomenclatura de ação civil pública, ele é um procedimento administrativo investigatório que tem, por fim, buscar elementos de autoria, de materialidade, relativa à ameaça ou lesão a interesse meta-individual, inquérito esse conduzido diretamente pelo Ministério Público. Essa, então, é a natureza jurídica do inquérito civil público, um procedimento administrativo investigatório. Vamos agora às características do inquérito civil. Característica ou características. O inquérito civil é recoberto, como já vimos, de natureza jurídica e de procedimento administrativo grife. Traduzido como complexo de atos administrativos, ordinatórios, devidamente formalizados e sistematizados para a consecução de determinada finalidade. Qual seria essa finalidade? Veja lá, retornando. Olha aqui a finalidade. Para buscar a autoria e materialidade relativa à ameaça ou lesão a interesse meta-individual, difusos, coletivos e também naquela hipótese já destacada, individuais homogêneos. Novamente, o inquérito civil é recoberto de natureza jurídica e de procedimento administrativo, traduzido como complexo de atos administrativos, ordinatórios, devidamente formalizados, sistematizados para a consecução de determinada finalidade, que nós vimos, especializado pelo caráter inquisitório, unidirecional, público e formal. Vamos examinar todas essas características: inquisitório, unidirecional, público e formal. O caráter inquisitório indica que o procedimento administrativo investigatório, em regra, não é qualificado pelo contraditório, porquanto não há formulação de acusação, nem aplicação de sanções aos agentes públicos, limitando-se a apurar a autoria e materialidade de ameaça ou lesão a interesse meta-individual, de maneira a fornecer o substrato probatório mínimo para a propositura de eventual ação civil pública. Caráter inquisitório, portanto, porque ele é, ou porque, melhor, ele não é submetido ao contraditório. Essencialmente, não é submetido ao contraditório. Ele tem a finalidade de colher provas quanto à autoria e materialidade para servirem essas provas como substrato para eventual propositura da ação civil pública. Segunda característica, caráter unidirecional. Singulariza que o procedimento administrativo investigatório é presidido pelo membro do Ministério Público, incumbindo-lhe a expedição de notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, realização de inspeções, diligências investigatórias e requisição de informações, exames periciais, exames, perícias e documentos para instruir o inquérito civil. Terceira característica, caráter público. Sinaliza que o procedimento administrativo investigatório, excepcionalmente, é reservado, devendo o membro do Ministério Público, com atribuição para oficiar nos autos do inquérito civil, assegurar o sigilo das diligências investigatórias, quando necessário a elucidação do fato ou quando exigido pelo interesse da sociedade. Por fim, caráter formal, resultado da solenidade do procedimento administrativo investigatório, de sorte a verbalizar que, na hipótese
de afastamento, acumulação de atribuições, falta ocasional, impedimento ou suspeição do titular do órgão ministerial, a atuação funcional tem a continuidade, a exemplo do que ocorre com a Polícia Judiciária. Todavia, inquérito policial e inquérito civil não se confundem, dado que o inquérito policial, é direcionado à apuração de infrações penais, perseguíveis pela ação penal, pública ou privada, conduzido sob a presidência da autoridade policial, cujo arquivamento é decidido pelo organismo judiciário a requerimento do órgão ministerial, podendo submetê-lo ao controle do procurador-geral, relacionado no artigo 28 do Código de Processo Penal. Já então, à medida que ou seja, o inquérito civil, é dirigido à apuração de ameaças ou lesões a interesses meta-individuais, tutelados judicialmente pela ação civil pública, sob a presidência do membro do Ministério Público, cujo arquivamento é determinado pelo órgão ministerial, devendo sujeitá-lo ao controle da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal ou Conselho Superior de Ministério Público de Estado, relatado no artigo 9º da Lei 7347 de 85. Vamos ao artigo 9º da lei? Artigo 9º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças de informação ou informativas, fazendo fundamentadamente. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2º. Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção do arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que são juntados aos autos do inquérito e anexados às peças de informação. Parágrafo 3º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o respectivo regimento. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação. Vimos as características do inquérito civil, agora fases do inquérito civil. Nós podemos dividir em 3 fases: instauração, instrução e encerramento. Então, 3 fases: instauração, primeira fase, instrução, segunda fase, e encerramento, terceira e última fase. Fases, como destacado: instauração, instrução e encerramento. Vamos examinar cada uma dessas fases. Instauração. O inquérito civil é instaurado por portaria do órgão de execução de tutela coletiva, de ofício, por despacho em representação devidamente formalizada de qualquer pessoa ou por determinação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal ou do Conselho Superior de Ministério Público de Estado. Nos casos em que tenha sido recusado o arquivamento do procedimento preparatório do inquérito civil ou de peças de informação, que deve conter a descrição do fato objeto de investigação, nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído, sempre que conhecidos, e do autor da representação, se for a hipótese, e determinação das diligências investigatórias. Então, a instauração, ela se dá por portaria. Do próprio órgão de tutela coletiva, a partir
de representação devidamente formalizada de qualquer pessoa, ou de ofício, ou ainda por determinação como visto da Câmara de Coordenação e Revisão do MP Federal, do MPF, ou de Conselho Superior do Ministério Público do Estado. Como nós vimos, por exemplo, no caso de recusa do arquivamento do procedimento preparatório do inquérito civil. Vamos agora à segunda fase, instrução. Instrução. O inquérito civil é instruído com as peças imprescindíveis à apuração da autoria e materialidade da ameaça ou lesão a interesse meta-individual tutelado pela ação civil pública, dispondo o órgão de execução com atribuição para presidir a investigação ministerial da possibilidade de firmar o compromisso de ajustamento de conduta. O ajustamento de conduta é revestido de natureza jurídica e de reconhecimento, pelo qual o compromissário admite a prática de conduta potencial ou efetivamente lesiva aos interesses meta-individuais protegidos na ação civil pública. E assume o compromisso, a obrigação de restabelecê-los, sujeitando-se à fiscalização do compromitente. É o conhecido TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Vamos agora aprofundar um pouquinho esse ajustamento de conduta. O ajustamento de conduta pode ser firmado extrajudicial ou judicialmente, limitando-se a exigir do compromissário o cumprimento das obrigações necessárias à prevenção ou reparação do dano. Então, o primeiro destaque é que ele pode ser firmado extrajudicialmente ou judicialmente. No primeiro caso, o termo é celebrado no inquérito civil, sem homologação judicial, exatamente na etapa que estamos aqui falando. De forma que o título executivo extrajudicial pode fundamentar a execução por quantia certa contra devedor solvente dos valores estipulados como combinação. Já no segundo caso, ou seja, quando firmado judicialmente, o termo é celebrado na ação civil pública, com homologação judicial, de modo que o título executivo judicial pode fundamentar a execução de obrigação de fazer ou não fazer que o compromissário tenha assumido. Não confundir o ajustamento de conduta com os famosos acordos de leniência. O ajustamento de conduta é diferente do acordo de leniência, que pode ser celebrado entre os órgãos, entidades públicas e as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos contra a administração pública, nacional e estrangeira, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. E do ajustamento de gestão, que pode ser concluído pelo Tribunal de Contas, para regularizar atos e procedimentos dos órgãos e entidades públicas por eles controlados. E os demais legitimados à ação civil pública? Eles podem firmar compromissos de ajustamento de conduta? Vamos a isso. Os órgãos públicos legitimados ativamente para a ação civil pública, excluídas as associações que concomitante ou concomitantemente estejam constituídas há pelo menos um ano, incluam entre suas finalidades a tutela jurisdicional do consumidor, livre concorrência, meio ambiente, ordem econômica, ou patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, podem celebrar o compromisso de ajustamento de conduta, devendo o órgão ministerial, com atribuição para a defesa coletiva do interesse em jogo, intervir nos autos do processo administrativo ou judicial, na hipótese em que o termo do compromisso de ajustamento de conduta não tenha sido firmado pelo Ministério Público, sob pena de ineficácia da avença ou do compromisso. Vimos então a segunda fase, a fase de instrução do inquérito civil. Agora, terceira e última fase, encerramento de inquérito civil. Terceira e derradeira fase, encerramento. O inquérito civil é encerrado após a conclusão das diligências investigatórias, mediante relatório, com despacho no sentido do arquivamento do procedimento administrativo ou propositura da ação civil pública, instruída ou não com os autos daquele. A propósito, não se convencendo o órgão de execução do Ministério Público
da existência de substrato probatório mínimo para a propositura de ação civil pública, deve promover, por meio de promoção fundamentada, o arquivamento do inquérito civil, encaminhando à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal ou ao Conselho Superior do Ministério Público de Estado, que pode tomar, como nós vimos, as seguintes providências: homologar a promoção do arquivamento, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, se novas provas surgirem sobre o fato apreciado. Pode converter o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à deliberação do órgão colegiado, especificando-as, quais seriam essas diligências, antes de promover ou não o arquivamento. Podendo ainda rejeitar a promoção do arquivamento, nesse caso, designando outro membro do parquê para que prossiga com o inquérito civil, para que prossiga com as investigações. Lembrando que nós estamos examinando as condições específicas da ação. Agora, nós vamos fazer uma análise do objeto da ação civil pública. Objeto. Ação civil pública, considerando a natureza do provimento jurisdicional, pode resultar em processo de conhecimento, de execução ou cautelar. Vamos examinar essas três hipóteses: processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar em ação civil pública. Com respeito ao processo de conhecimento, a decisão de procedência do pedido formulado na ação civil pública pode ser dotada de natureza meramente condenatória, meramente declaratória, primeiramente, na ordem, constitutiva ou condenatória, como, por exemplo, nas hipóteses de declaração de nulidade, anulação de ato lesivo, ou reparação ou ressarcimento do dano a interesse meta-individual, à luz do disposto no artigo 3º da Lei 7347 de 85. Veja lá o artigo 3º. A ação civil pública pode ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ficou um pouco aí rabiscado, mas acho que dá para entender. Então veja lá. Com respeito ao processo de conhecimento, a decisão de procedência do pedido formulado na ação civil pública pode ser dotada de natureza meramente declaratória, como, por exemplo, declaração de nulidade, constitutiva, como, por exemplo, no caso de anulação de ato lesivo, ou condenatória, como, por exemplo, nas hipóteses de reparação ou ressarcimento. Prosseguindo, vamos analisar agora em relação ao processo de execução e ao processo cautelar. Com relação ao processo de execução, o Ministério Público é titular da legitimação ativa para a ação executiva. Então, estamos aqui, processo de execução. Com fundamento no título executivo judicial, obtido em sede de ação civil pública, desde que o autor coletivo não tenha promovido a execução ou tenha desistido da execução promovida, facultada a iniciativa aos demais legitimados ativos em conformidade com o artigo 15 da lei que regula a ação civil pública. Veja como dispõe o artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Então, muita atenção com esse artigo 15, que é importantíssimo para vocês. Por fim, agora, processo cautelar. Com referência ao processo cautelar, as medidas cautelares podem ser concedidas no bojo da ação civil pública, ainda que liminarmente, desde que não esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, ou não haja vedação legal para concessão de igual medida por meio de mandado de segurança, à vista do artigo 4º da Lei 7347 e do artigo 1º, caput, parágrafo 3º, da Lei 8437 de 92. Vamos primeiramente ao artigo 4º da Lei 7347. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente e ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos,
à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Agora, vamos à Lei 8437 de 92. Lei 8437 de 92, artigo 1º caput e parágrafo 3º. Caput, diz lá: não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. Parágrafo 3º. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Vimos, portanto, o objeto da ação civil pública em relação aos processos de execução, cautelar e de conhecimento. Prosseguindo, então, agora, competência. Nós vimos de maneira inicial, no momento em que estabelecemos distinções entre ação civil pública, mandado de segurança coletivo e ação popular, os critérios para a definição de competência. E dissemos que na ação civil pública, a definição da competência se dá a partir do local em que ocorreu ou deva ter ocorrido o dano. Nessa etapa agora, nós vamos aprofundar o exame quanto à competência ou definição da competência em ação civil pública. Competência. Competência, como dito, para processo de julgamento da ação civil pública é firmada pelo local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, excetuada a competência da capital do Estado para os danos de âmbito regional e do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional, de acordo com o artigo 2º caput da Lei 7347 de 85 e artigo 93, incisos 1 e 2 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 2º da Lei 7347, que regula a ação civil pública. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Vamos agora ao artigo 93 do CDC, incisos 1 e 2. Veja lá. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. 1. No foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. 2. No foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Vou trazer agora para vocês uma divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à competência. Muita atenção. José dos Santos Carvalho Filho é administrativista, membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como Carvalhinho, com apoio na jurisprudência do STJ, essa posição, portanto, doutrina José dos Santos Carvalho Filho, jurisprudência STJ. Defende que o juízo de direito do local do dano seria competente para processo e julgamento. Eis que a ação civil pública deve ser ajuizada no local, no foro onde ocorreu o dano, a que se refere o artigo 2º da Lei 7347 de 85, que regula a ação civil pública. Se se trata de comarca em que não há juízo federal, será competente o juízo de direito, cabendo a interposição de recurso para o Tribunal Regional Federal. Agora, segunda corrente. Doutrina Hugo Nigro Mazzilli e jurisprudência STF. Entende que o juízo federal da circunscrição judiciária em que tenha ou deveria ter ocorrido o dano seria competente para processo e julgamento da ação civil pública. Dado que, como o juízo federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso,
somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como fez o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, em relação às causas de natureza previdenciária, o que, na hipótese, não ocorreu. Então, muito cuidado e atenção quanto a essa divergência, quanto à definição de competência. Posição do José dos Santos Carvalho Filho e STJ, e posição do Hugo Mazzilli e STF. Seguindo agora a análise, vamos ver as partes na ação civil pública. Partes. A pertinência subjetiva da lide no âmbito do processo de ação civil pública pode ser analisada sob a perspectiva ativa e passiva. Como, inclusive, já destacado, legitimação ativa, vimos, inclusive, o rol de legitimados, e legitimação passiva. Agora a gente vai aprofundar ainda mais em relação às partes, tanto ativa como passiva. A legitimidade ativa, ela é conferida ao Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e associações que concomitantemente estejam constituídas há pelo menos um ano, incluam entre suas finalidades institucionais a tutela jurisdicional do consumidor, livre concorrência, meio ambiente, ordem econômica ou patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Mas nós já fizemos o destaque que diversas modificações legislativas estenderam a legitimação ativa à Defensoria Pública, questão que foi questionada pelo Ministério Público. O Ministério Público defendia a legitimação exclusiva dele, Ministério Público. Vamos ver como foi decidido a questão quanto à legitimação da Defensoria Pública. Nessa ordem de ideias, as normas veiculadas pelo artigo 5º, inciso 2, da Lei 7347, e o artigo 4º, inciso 7, da Lei Complementar número 80 de 94, com as redações que lhes foram atribuídas pela Lei 11.448 de 2007 e Lei Complementar 132 de 2009, estenderam à Defensoria Pública a legitimação ativa para a ação civil pública. Questão divergente, e que também merece o carinho de vocês, em quais hipóteses a Defensoria Pública seria legitimada a propositura de ação civil pública. É o que nós apresentamos agora. Primeira corrente. Quanto à amplitude da legitimidade ad causa da Defensoria Pública, Teori Albino Zavascki, saudoso ministro do STF, também foi ministro do STJ, falecido, Luiz Rodrigues Vanbier, Tereza Arruda Vanbier e José Garcia Medina salientam que as ações civis públicas suscetíveis de serem propostas pela Defensoria Pública restringem-se, a interpretação, portanto, ela é restritiva, àquelas em que os bens a ser tutelados digam respeito aos interesses das pessoas carentes de recursos financeiros. Essa primeira corrente faz uma interpretação restritiva quanto à legitimação da Defensoria Pública, limitando a legitimação para as hipóteses em que as vítimas forem hipossuficientes. Retornando. Então, as ações civis públicas suscetíveis de serem propostas pela Defensoria Pública restringem-se àquelas em que os bens a ser tutelados digam respeito aos interesses de pessoas hipossuficientes de recursos financeiros, carentes de recursos financeiros, uma vez que o ajuizamento das ações civis públicas por parte da Defensoria deve amoldar-se aos artigos 5º, inciso 74, e ao artigo 134 da Constituição Federal. Uma interpretação extensiva poderia ensejar o desvirtuamento da Defensoria Pública, permitindo que a instituição se desviasse de sua missão constitucional e institucional, movendo ações que não tenham a ver com o interesse dos necessitados. Essa corrente, portanto, chega a um resultado interpretativo restritivo
quanto à legitimação da Defensoria Pública, tendo em conta uma análise teleológica finalística quanto às finalidades constitucionais e institucionais da Defensoria Pública, evitando, a partir dessa leitura, como dizem os autores, que a Defensoria Pública ela possa se desviar das suas finalidades institucionais. Essa interpretação se valeu também, e aqui a gente faz um link com a hermenêutica constitucional, do princípio da justeza ou conformidade funcional. Então foi adotado, por essa primeira linha interpretativa, uma interpretação teleológica restritiva, tendo por base o princípio da justeza ou conformidade funcional. Segunda corrente. Ariosvaldo de Góes Costa Homem, Aloísio Monte Ruggieri, sustenta que dentro de um processo coletivo pode haver algum beneficiado pela ação civil pública que não seja hipossuficiente econômico. É uma função atípica da Defensoria Pública. A pertinência temática, como espécie de limitação à tutela coletiva, deve ter uma verificação flexível e ampla, sob pena de sacrificarmos o direito fundamental de acesso à justiça. Aqui nós temos o resultado interpretativo, extensivo ou ampliativo, tomando por base interpretativa os princípios da força normativa e da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, com destaque para o acesso à justiça. Pela interpretação jurisprudencial, conquanto houvesse sido decidido que, diante das funções institucionais da Defensoria Pública, haveria, sob o aspecto subjetivo, limitador constitucional ao exercício de sua finalidade específica, a defesa dos necessitados, de maneira que a legitimação deveria ser restrita às pessoas notadamente carentes. Formou-se o entendimento de que a ação civil pública é capaz de garantir a efetividade de direitos fundamentais de pobres e ricos a partir da iniciativa processual da Defensoria Pública. Não podemos esquecer o destaque já feito, olha aqui, tema de repercussão geral, posição do STF, a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos, de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitáveis. Voltando à análise das partes na ação civil pública, agora parte passiva ou legitimado passivo. A legitimação passiva, ela alcança qualquer pessoa natural ou jurídica, pública ou privada. Sem embargo da legitimidade ad causa, que dispõe as categorias, classes e grupos, a ação coletiva passiva é traduzida como ação promovida não pelo, mas contra uma coletividade organizada. A pedra de toque para o cabimento dessa ação é a representatividade adequada dos legitimados passivos, acompanhada do interesse social. A ação coletiva passiva pode ser admitida para tutela de interesses difusos ou coletivos, pois esse é o caso que desponta na Defendant Class Action do sistema norte-americano. Assim, a título de conclusão quanto à legitimação passiva, qualquer pessoa natural ou jurídica, pública ou privada. Repetindo, sem embargo da legitimidade ad causa que dispõe as categorias, classes e grupos. A ação coletiva passiva é traduzida como ação promovida não pelo, mas contra uma coletividade organizada. Para cabimento dessa ação, é a representatividade adequada dos legitimados. A pedra de toque é a representatividade adequada dos legitimados, acompanhada do interesse social. A ação coletiva pode ser admitida para tutela de interesses difusos e coletivos, pois é esse o caso que ressalta na Defendant Class Action do sistema americano.
Agora, já caminhando para o encerramento do estudo da ação civil pública, decisão na ação civil pública. A decisão de procedência, conforme a pretensão deduzida em juiz ou tribunal, é retratada, como já destacamos, pela natureza meramente declaratória ou constitutiva. Como nós já havíamos visto. Nas hipóteses, olha lá, de declaração de nulidade, natureza declaratória, ou constitutiva na hipótese de anulação. Sem prejuízo, olha lá, também da natureza condenatória da decisão. Então, a decisão pode ter natureza declaratória, constitutiva ou condenatória nos casos de reparação do dano ou ressarcimento do dano imaterial ou material a interesse transindividual, tendo a coisa julgada, material, sido dividida em 3 hipóteses, que nós vamos também examinar. Vamos agora à análise dessas 3 hipóteses que eu destaquei em relação à coisa julgada material na ação civil pública. Primeiro, é referente à ação civil pública para defesa de interesses difusos de arte que, nas hipóteses de procedência e improcedência, por inexistência de fundamento, a coisa julgada é produzida erga omnes para todos os membros da coletividade, ao passo que, na hipótese de improcedência do pedido, por deficiência de prova, a coisa julgada não é promovida, havendo a possibilidade de propositura de outra ação civil pública com novas provas. Nessa primeira situação, portanto, veja lá, nós temos 2 hipóteses. Procedência ou improcedência por inexistência de fundamento. E a segunda, improcedência do pedido por deficiência de prova. Os efeitos serão distintos. No primeiro caso, a decisão faz coisa julgada, erga omnes. No segundo caso, não faz coisa julgada, possibilitando a propositura de nova ação, desde que fundamentada em novas provas. Agora, o exame da segunda situação é relativa à ação civil pública para a defesa de interesses coletivos. Então, a primeira foi difusos, aqui coletivos. De modo que, nas hipóteses de procedência, improcedência, por inexistência de fundamento, a conjugada é produzida ultra partes para todos os membros da categoria, classe ou grupo. Na hipótese de improcedência do pedido por deficiência de prova, não há coisa julgada, havendo possibilidade de propositura de nova ação civil pública, alicerçada em novas provas. Então, primeira hipótese, quando se tratar de defesa de interesses difusos. Na segunda, quando se tratar da defesa de interesses coletivos. Terceiro, defesa de interesses individuais homogêneos. Na hipótese de procedência, a coisa julgada é produzida erga vítima para todas as vítimas e seus sucessores. Então, veja, coisa julgada erga vítima, alcançando todas as vítimas e seus sucessores, havendo a necessidade
de cada um, mediante habilitação em execução, provar o dano e a relação de causalidade. Ao passo que, na hipótese de improcedência, do pedido, por inexistência de fundamento ou deficiência de prova, não há coisa julgada, havendo a possibilidade de propositura de ação individual com vistas ao ressarcimento ou reparação de todas as vítimas e seus sucessores que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes, de acordo com o artigo 16 da Lei 7347 de 85 e artigos 103 e 104 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Vamos rapidamente ao CDC? Artigo 103 e 104. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada. 1. Erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Na hipótese inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 2. Outra parte, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81. 3. Erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas, erga vítima, e seus sucessores, na hipótese do inciso 3 do parágrafo único do artigo 81, o que nós havíamos visto. Parágrafo 1º. Os efeitos da coisa julgada previsto nos incisos 1 e 2 não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados, como nós vimos, olha lá, que não tiverem intervindo no processo como litisconsorte, poderão propor ação de indenização a título individual. Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei 7347, de 24 de julho de 85, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista nesse Código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução nos termos dos artigos 96 a 99. Agora, por fim, artigo 104. As ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outra parte, a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida. Aqui é um detalhe importantíssimo no 104, hein? Sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Para encerrarmos, vamos ao artigo 13 e 16 da Lei 7347. Primeiramente, artigo 13. Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido pelo Conselho Federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Parágrafo 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Parágrafo 2º. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto do parágrafo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para as ações de promoção da igualdade étnica, conforme
Definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Agora, artigo 16. A sentença civil fará a coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de novas provas. Bom, pessoal, encerramos então o estudo dessa importante ação constitucional, ação civil pública. Como falado, o estudo da ação civil pública hoje, ele é importante para praticamente todos os concursos que envolvem carreiras jurídicas e muito relevante para aqueles concursos mais exigentes. Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, procuradorias estaduais, municipais. Então, um tema que você não pode de forma alguma deixar de lado. Bom estudo a todos, até a próxima e sucesso sempre.